Boa, quase boa noite. Já passamos das 6 da tarde hoje. Hoje eu tô aqui mais tarde porque, como começou a esquentar, nós já estamos entrando na primavera. Essa semana nós entramos na primavera, né? Vamos entrar no dia 23. Daqui 3 dias é oficialmente a primavera. Então, hoje foi um dia gostoso, 16 graus, então nós estamos felizes da vida. Gente, quando dá 16 graus, 15 graus, do lado de fora é bom demais, porque isso significa que a casa vai ficar com 20, né? Então, também, graças a Deus, também. Já comecei minha labutança nos jardins, vamos fazer uma reformazinha no fundo, então já comecei a limpar tudo. Então, vamos ter umas semanas bem busy, essa semana e a semana que vem para mim. Essa semana, a semana que vem e mais umas 2, até eu colocar tudo no lugar do jeito que eu quero, vai demorar um pouquinho. Mas é bom porque tem o que fazer, né? Eu vou estar com bastante atividade. E para minha idade isso é muito bom. Quanto mais atividade eu tiver nesse período da minha vida, mais longevidade eu vou ter, né? Então, estou feliz. Hoje nós vamos entrar no capítulo 35. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Eu gosto muito da coisa mais tradicional, né? E por ser uma pessoa assim, que gosta de tradição e ritualismo, eu gosto da Bíblia, da primeira versão que foi feita em português, por aquele português, né, o José Ferreira de Almeida. Ele era português e ele foi o primeiro que traduziu a Bíblia do inglês para o português. Então, eu gosto da versão dele, é uma versão mais acurada, uma versão mais perto da original. Não é igual ao original, porque quando a gente lê a Bíblia em hebraico, eu ouvi muito a Bíblia em hebraico, então quando a gente ouve a Bíblia em hebraico, é bem mais acurada, tá? A linguagem é mais perto daquilo pela qual o escritor que escreveu, né, tinha em mente escrever. Tem muita coisa mesmo nessa tradução tradicional, tem muita coisa que não bate bem com o que o profeta ou a pessoa que escreveu o original tinha na mente, viu? São coisas que eu fui percebendo à medida que eu fui estudando e à medida que eu fui convivendo mais com o Torá, né? O Torá é a Bíblia hebraica. Não é uma decepção, porque a gente tem que entender que quem traduziu a Bíblia tinha a melhor intenção de se fazer entender por uma linguagem diferente, né? Vamos lembrar que os costumes hebraicos são completamente diferentes do nosso. Então, quando ele traduziu o grão do trigo para milho, ele queria mostrar para a gente que para que a gente pudesse entender, porque o trigo não era uma tradição entre os latinos, né? Principalmente do Brasil. O milho era uma coisa mais tradicional. Então, quando ele fala de espiga de milho, não era espiga de milho, era espiga do trigo, tá? Aquela visão lá do rei do egípcio lá, quando José interpretou, aquilo não era milho, né? A gente lá no Brasil, quando lê, acha que é espiga de milho, mas não, era espiga, era o cacho, né, do trigo.
Então, certas coisas que foram tendo que ser adaptadas para que houvesse um entendimento maior. Por isso que eu prefiro uma tradução mais original, para bater um pouquinho mais com a que era originalmente no Torá, tá? Então, se vocês puderem ter a Bíblia do José Ferreira de Almeida, para mim é a melhor versão. Essas versões modernas não me atraem de forma nenhuma, porque foge muito, gente, foge muito do original, tá? Então vamos lá. Esse capítulo 35, tanto 35 como 36, são situações que aconteceram antes de Zedequias, ainda no reinado de Joaquim, antes do Nabucodonosor, vir pela segunda vez. Tá? A primeira vez que ele veio, ele levou Josias, o rei e o pai desses todos agora. Aí ficou o Joaquim, que também foi levado, e aí ele deixou o filhinho do outro lá, mas aí depois resolveu e levou o filho também, né? Então, essa profecia do 35 e do 36 ainda é como se o profeta tivesse lembrado daquela profecia e falou, não, eu vou escrever essa de novo, porque eu vou falar para vocês por que ele teve que fazer isso, tá bom? Então, capítulo 35 e 36 é um acontecimento antes desses últimos dois que nós lemos, tá? Só explicando para vocês o contexto, porque vocês vão falar assim, mas esse rei aqui já foi, o que ele está fazendo aqui de novo? Mas é que, quando chegar lá, vocês vão entender por quê. Porque que ele teve que escrever e colocar nessa sequência aqui, de novo, o que ele falou antes, tá? Por isso que vem nessa sequência aqui, porque foi a sequência que os escribas, que transcreveram a Bíblia de novo, que ia escrevendo. Essa é uma coisa que vocês têm que saber também. Os escribas, eles são, quando eles são realmente honestos, eles escrevem exatamente, até o jeito que a letra foi escrita no hebraico, ele copia igualzinho, tá? Do original. Eles são bem honestos, né? A não ser aqueles que Isaías diz que os escribas que estavam escrevendo estavam falsificando, né? Aí, por certo, estavam falsificando as falsas profecias, né? Então, vamos lá. Capítulo 35 do livro do profeta Jeremias. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim. Ele já está escrevendo aqui, tá? Ele já enfatizou. Nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos Recabitas. Recabitas era uma tribo que morava junto com, no mesmo território dos judeus, dos filhos de Jacó. Inclusive, eles eram descendências de Abraão, viu? Então, vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Olha o que o Senhor fez. Jeremias pega os homens da casa dos Recabitas, que era essa tribo que existia, que também era uma tribo descendência de Abraão, tá? Eles também eram descendências de Abraão, eram filhos de Abraão. Era uma família muito religiosa, muito decente. Vou dizer uma palavra bem certa, eles eram decentes. Era uma família, assim, como se fosse, vou dizer assim, por exemplo, a família real, ela é da Inglaterra, ela é uma família inglesa, né? Uma família do Reino Unido. Mas tem a casa da família deles, então eles são da mesma raça, mas eles são especiais, assim, né? Então, os Recabitas eram uma coisa parecida, assim. Fala com eles, leva-os à casa do Senhor, leva para o templo, e entra numa daquelas câmaras e oferece vinho a eles.
Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, os homens, né? E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gedalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Essas câmaras, gente, eram câmaras onde alguns deles viviam mesmo dentro do templo, porque em volta do templo foram construídas essas câmeras, que eles chamavam de câmeras. A gente chamaria hoje de quê? De galpão ou de... Não de galpão, de quartos, né? Então, eles habitavam nesses quartos também. Alguns deles moravam lá porque trabalhavam dentro do templo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos. E disse-lhes, bebei vinho. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu ordem dizendo, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem os vossos filhos. Olha, o patriarca disse, vocês não vão beber vinho. Também não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Então, eram egípcios, eram ciganos, né? Era assim que o pai deles queria que eles vivessem, como ciganos. Obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo o que nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente de vinho, né? nem semente de uva. Mas habitamos em tendas, e assim ouvimos e fizemos conforme tudo que nos mandou Jonadab, nosso pai. Mas quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a essa terra, dissemos, vinde, vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. Assim ficamos em Jerusalém. Então, o que ele está dizendo, olha, Jeremias, o meu pai proibiu a gente de tomar vinho, de não ter nem semente de vinho na nossa casa. Então, nós não plantamos. E o meu pai também, o nosso pai também, nos ordenou que morássemos em tendas, como o nosso pai Abraão. Então, a gente veio para Jerusalém agora, porque como Nabucodonosor está invadindo tudo e matando todo mundo, nós viemos para cá por segurança. E por isso que estavam em Jerusalém. Não porque eles quisessem, mas por causa da guerra. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, não aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. Assim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, não me ouvides. O que o Eterno está dizendo? Um homem mortal disse para os seus filhos, vocês vão me prometer agora? Vamos fazer um juramento familiar? Ninguém na nossa família, ninguém, nem mulher, nem homem, nem criança, vai se dar ao vinho. Jeremias simplesmente quis fazer deles um exemplo para o povo de Israel. Se um homem mortal, falou isso para a família e eles obedecem, por que vocês, meus filhos, não me obedecem?
Versículo 15. Também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos cada um do seu mau caminho, emendai as vossas ações e não sigais após outros deuses para os servir. Então ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os vossos ouvidos para mim, nem me obedecestes. Olha a diferença, gente. Poderíamos dizer, como que era o nome deles? Os recabitas. Os recabitas seriam uma escolha melhor para o Altíssimo, né? Do que... Não, gente, não. Sabe por quê? Porque isso aqui, eles eram a terceira geração desse recabita, né? Do pai deles, que era... Como que é o nome do pai deles? Ele falou que Jonadab. Porque Abraão era obediente. Isaac foi obediente. Jacó começou a querer desandar um pouquinho, mas o Senhor o trouxe na rédea de novo, quando o anjo tocou a coxa dele e mudou o nome dele. Mas daí para frente, os filhos de Jacó já foram um problema. Já foram um problema e causaram muita confusão e muita tristeza na vida de Jacó. Mesmo Jacó ensinando e falando, mesmo eles tendo convivido também com Abraão e ouvido a voz de Isaac, e ouvido a voz de Isaac, e conversando com Isaac, mesmo assim, os filhos de Jacó desandaram, muitos deles, e foi que fizeram muita besteira. Então, a gente não pode falar muito, porque Jonadab, ele era uma terceira geração dele, né? Então, não sabe o que aconteceria depois. Mas se eles continuassem vivendo em tendas e separados, talvez eles conseguissem manter aquele ritmo, né? Talvez o Eterno poderia ter escolhido essa outra família. Mas o Eterno sabe o que faz. Versículo 15 que nós estávamos, né? Também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo: convertei-vos cada um do seu mau caminho e emendai as vossas ações, e não sigais após outros deuses para os servir. Então ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinastes os vossos ouvidos para mim, nem me obedecestes. Versículo 16. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: ouvi, trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Eu lhes falei, mas não ouviram, e os chamei, mas não responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, guardastes todas as suas instruções e fizestes conforme tudo o que vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Olha que promessa maravilhosa, gente. Olha que promessa linda. Porque eles foram obedientes ao pai deles. Mesmo Jeremias tentando eles na casa do Senhor, Jeremias levou eles para dentro do templo, dizendo: aqui vocês podem beber, né? Porque a gente está dentro do templo do Senhor, o Senhor não vai imputar pecado para você, porque isso aqui é um lugar santo, né? Mesmo assim, eles não beberam.
E aí veio a promessa do Eterno para a descendência de Jonadab, que nunca faltaria homem da geração de Jonadab. Nunca faltaria um homem, nunca faltaria. A genética de Jonadab não morreria. Essa foi a promessa. Gente, aqui terminamos o capítulo 35. Amanhã estaremos no capítulo 36. E amanhã vai ser por que Jeremias teve que voltar e escrever e dizer para o escrivão dele para fazer essa profecia de novo, nesse contexto aqui, nesse lugar, bem no meio, né, da destruição de Jerusalém, bem um pouquinho antes da destruição completa de Jerusalém. Jeremias, talvez enquanto ele estava lá preso, né, lá na cidadela, ele teve tempo, de falar para o escrivão dele, fazer essa profecia, colocar essa profecia aqui de novo, nessa toada que ele estava indo. Por quê? Eu vou dizer logo para vocês não ficarem assim batucando, por quê, né? Porque o rei Joaquim pegou os rolos que ele tinha escrito essa profecia e queimou. Aí por isso que Joaquim já estava lá, já tinha ido embora para Babilônia. Joaquim, quando ele escreveu de novo essa profecia, esse exemplo que ele deu, né, para o povo, essa ação que ele fez aqui com os recabitas, foi na época de Joaquim. Mas como o rei Joaquim queimou o rolo que ele tinha escrito as profecias, ele teve que mandar o escrivão dele escrever de novo. E como ele estava preso lá dentro, né, da cidadela, e ele ficava preso lá, mas o escrivão dele ficava com ele. Então eles resolveram escrever, aí ele mandou o escrivão, né, relatou de novo todo o incidente, né, e aí eles escreveram de novo. Então 35 e 36 é esse episódio, tá? Esse episódio desse exemplo que ele deu para o povo de Judá na época de Joaquim. Tinha sido assim, uns 10 anos antes, tá? 8 para 10 anos antes da época que agora Jeremias está. Então tá, amanhã nós vamos ver como é que foi essa queima do rolo. Eu nem sei como é que ficou a situação de Joaquim, porque eu posso até dar uma olhada como é que esse homem morreu lá esse rei, né, de Jerusalém, de Israel, morreu, de Judá, morreu lá em Babilônia. Mas esses reis eram todos muito maus mesmo, né? Você não viu o que Zedequias também fez? Ai, coitado do profeta. Então amanhã nós vamos ver por que, em que circunstância que ele queimou os rolos de Jeremias, para Jeremias ter que escrever tudo de novo. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí no Brasil, ou uma boa noite. Tchau, tchau.